Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus nesta hora. Eu convido você a tomar sua Bíblia e abri-la em 1 Pedro capítulo 1, dos versos de 1 ao verso de número 6. Primeira Epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de 1 ao verso 6. Quem está alegre de estar na casa do Senhor hoje? Amém, graças a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vamos ler juntos o versículo 6? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ó Pai amado, nós te damos graças nesta noite, pelo privilégio, ó Deus, de iniciarmos mais um mês, no ano de 2019. Obrigado, Senhor, pelos dias que o Senhor nos tem dado, por aqueles que retornaram, alguns viajando, retornaram de férias, outros estão aqui, ó Deus, trabalhando e servindo. Obrigado pela tua igreja, obrigado, ó Deus, pelas tuas promessas, pela tua palavra, pela tua fidelidade. E agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, nesta noite, através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, para que sejamos consolados e fortalecidos na fé, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado em cada um de nós, e que a nossa esperança esteja no Senhor. Ó Espírito Santo, fala conosco, nós te pedimos pela tua palavra e no nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido. A palavra fala aqui nesse texto do apóstolo Pedro, versículo 6, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A nossa vida, nós enfrentamos momentos de júbilo, de alegria, mas nós não podemos ocultar que às vezes nós passamos por horas de tribulação, por horas de sofrimento, por horas de lágrimas nos olhos. E aqui a palavra fala, exultais, é uma palavra de um júbilo muito grande que temos na nossa vida. Nós fomos criados para ter uma alegria, uma satisfação contínua, constante no nosso coração. Jesus Cristo é a razão da nossa alegria. E aqui o apóstolo Pedro fala assim, nisso exultais, embora no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações. As famílias lá na região de Brumadinho estão passando uma situação terrível, que todo o Brasil, que todo o país tem ficado quebrantado. Aqueles que estão trabalhando lá como bombeiros, como voluntários, estão
vivenciando um sofrimento muito grande, porque famílias inteiras foram dizimadas. É uma situação de muito choro. Não há como nós falarmos assim, que não há tristeza. É um momento de tristeza, é um momento de dor, é um momento de sofrimento, quando nós passamos por perdas. E nós precisamos, muitas vezes, entender que mesmo no meio da dor mais aguda, Deus prometeu estar conosco. Jó foi alguém que atravessou momentos dificílimos na sua vida, mas a palavra de Deus diz que Deus havia abandonado Jó? Não, a palavra de Deus diz que Deus era com Jó no meio do seu sofrimento, no meio da sua hora difícil. Essa semana eu vi um testemunho de uma moça, que infelizmente ela chegou num extremo de atentar contra a sua própria vida. E quando ela estava ali no hospital, ela tinha estado num quarto de UTI, num quarto separado. Ela chegou um médico. E quando aquele médico chegou, prontamente chegou, começou a conversar com ela e fez uma pergunta: jovem, por que você fez isso contra a sua própria vida? E começando a conversar com ela, ela abriu seu coração. Ela disse assim: eu não encontro mais razão de viver para mim. Eu estou sem razão de viver. Eu não sei porque eu estou vivendo. E se viver é sofrer, eu não quero mais viver. Então aquele médico pegou e levantou assim: está vendo esse aparelho aqui? E ele falou assim: estou vendo, são os meus batimentos. E ele falou assim: não são seus batimentos. É o ciclo da vida. Nós passamos por altos e baixos. Nós temos momentos de alegria e nós temos momentos de sofrimento. Talvez você esteja passando por um momento de sofrimento. E depois então que o médico saiu, entrou uma enfermeira para fazer alguns procedimentos. E quando a enfermeira perguntou a moça perguntou para a enfermeira: qual que é o nome daquele médico que estava aqui? Eu senti muita paz quando ele veio falar comigo. E então foi que a moça falou assim: não entrou nenhum médico aqui. Não entrou nenhum médico aqui na sala. Eu estava aqui fora, não entrou nenhum médico. Ou seja, o Senhor se revelou àquela vida para trazer esperança. Irmãos, nós precisamos ter esperança quando nós passamos pelo sofrimento. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. São nestes momentos que o Senhor Jesus quer tomar a sua vida e quer lhe ajudar. E o que nós precisamos fazer? Lembrarmos que além do sofrimento, nós podemos confiar em nosso Deus. E podemos nos exultar no nosso Deus. Ter aquela alegria incontida no nosso Deus. Nós não estamos alegres porque as circunstâncias nos são favoráveis. Nem sempre as circunstâncias vão ser favoráveis. Para Pedro, que escreveu esse livro, ele vivenciou muitos problemas. A igreja do Senhor Jesus já estava passando por grandes problemas e sofrimentos. E Pedro continuou seguindo ao Senhor Jesus, porque ele teve alegria no Senhor Jesus. E eu e você, nós precisamos seguir a Jesus, porque a nossa alegria tem que estar em Cristo. Como a nossa alegria pode estar em Cristo? Como nós podemos ter esta exultação, esse ânimo que ele fala aqui? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, e se necessário, sejais contristados por várias provações. No meio da provação nós podemos ter alegria. No meio da provação nós podemos lembrar que o Senhor está conosco. E Ele quer nos ajudar, e Ele pode nos abençoar, e Ele pode nos sustentar. Na vida nós vamos enfrentar momentos de sofrimento. Na vida nós vamos enfrentar momentos de coração apertado. Nem sempre o vento vai ser favorável. Em alguns momentos o vento vai ser contrário. E nós precisamos dizer: Senhor, a minha fé está em Ti,
mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Eu estou olhando para o Senhor. Por que Pedro dizia que ele poderia se exultar no Senhor? Primeira razão está aqui no versículo 2. Ele diz assim: porque nós somos eleitos, nós somos escolhidos. A palavra fala aqui, versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Os irmãos lembram quando Jesus começou a chamar os discípulos para virem após ele? Já pensou naquelas praias da Galileia, quando Jesus começou a subir naquele barco, e ali naquele barco o Senhor Jesus começou a ensinar a palavra de Deus, e depois de ter ensinado a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse: vinde após mim. E a palavra do Senhor diz que Pedro, Tiago, João e André abandonaram as redes e foram após Jesus. Depois ele encontrou Mateus na coletoria. E depois ele foi encontrando um a um até formar o seu grupo. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus nos escolheu. Não apenas os 12, mas Ele continua nos escolhendo. A palavra de Deus diz: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Deus nos escolheu. Como Deus nos escolhe? Ele nos escolhe chamando. Ele nos escolhe falando ao coração. Ele nos escolhe tocando no íntimo do nosso ser, nos nossos pensamentos. Às vezes, a gente pode pensar que é uma coincidência, mas eu gostaria de dizer que não são coincidências. Certa ocasião, um irmão da igreja, ele, ainda não do templo aqui, mas no tempo quando era na Francisco Glicério, ele disse que ele estava passando na frente do templo, e alguma coisa disse para ele assim: entra, entra. Não foi alguma coisa, foi a voz de Cristo falando com ele: entra, venha. Talvez você esteja chegando aqui porque um amigo teu, um familiar teu, diz assim para você: venha fazer uma visita, venha conhecer a igreja, venha ouvir a palavra de Deus. E você chegou, e você tem ouvido a palavra de Deus, talvez num grupo pequeno, você foi a convite de alguém: venha para uma reunião, e você chegou naquela reunião, e ali na reunião, o seu coração começou a arder. Sabe por quê? Porque Jesus te escolheu, porque Jesus está chamando você, porque Jesus está falando ao teu coração. E meus irmãos, quando Deus fala, nós precisamos ouvir a voz dEle. Ouça a voz de Cristo, ouça a voz do Espírito Santo. Deus nos escolheu, amém? Por isso nós podemos estar alegres. Ele nos chamou para fazermos parte do seu reino. A palavra fala aqui: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Há uma palavra que nós definimos como graça preveniente. Ou seja, o que é graça preveniente? São aquelas ações de Deus, que Deus vai colocando você diante de uma circunstância para trazer você para mais perto de Jesus. Talvez alguém esteja orando por você, talvez sua mãe esteja orando por você, seu pai esteja orando por você, sua esposa, seu marido esteja orando por você. Para quê? Para que você possa conhecer o Salvador. E eu gostaria de dizer nessa noite: ouça a voz de Cristo falando ao teu coração. Não tape os seus ouvidos. Ele te escolheu, Ele está te chamando. Ele está te chamando através da presciência de Deus. É a voz do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 15, naquele texto da videira, ele diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto.
e o vosso fruto permaneça. É o Senhor que nos chama. É o Senhor quem toca no nosso coração. É o Senhor que usa a sua palavra naquele momento exato, naquela hora certa, para tocar na nossa vida e para nos aproximar de Cristo e para nos levar até o altar de Deus. Para que nós comecemos uma nova história na nossa vida. Deus nos escolheu em santificação do Espírito, diz aqui a palavra de Deus. Em santificação do Espírito, verso 2. Deus não nos escolheu para nós vivermos uma vida à nossa maneira ou da nossa forma, mas Ele nos escolheu para nós sermos santos como Ele é santo. Deus nos escolheu para sermos puros como o nosso Deus é puro, para sermos verdadeiros como o nosso Deus é verdadeiro. Deus deseja que a sua natureza esteja dentro de cada um de nós. Deus quer que nós sejamos semelhantes a Cristo. Deixa o Senhor Jesus fazer de você um eleito, um escolhido, para que você possa andar com Ele. Ele nos escolheu para que nós pudéssemos morar no céu. A palavra diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O chamado de Deus, o lugar no céu, não somos nós quem escolhemos, mas é Deus quem prepara, é Deus quem separa, é Deus quem provê este lugar maravilhoso que nós esperamos para estarmos com Jesus. A palavra fala, Deus nos escolheu para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus. Fazer uma pergunta: você tem alegria pela salvação que Deus te deu? Você tem alegria pela salvação? Irmãos, esse deveria ser o motivo central da nossa alegria. Aquela cruz era minha, aquela cruz era tua. Aquele lugar de sofrimento, de castigo, de culpa, era meu e teu. Mas o Senhor Jesus foi àquela cruz por mim e por você. Hoje, ao participarmos da ceia do Senhor, nós podemos lembrar com muita gratidão que nós fomos comprados por alto preço na cruz. Muitas vezes o inimigo pode chegar para você e falar assim: você não tem valor, ninguém se importa com você, você não vale nada. Mas se você olhar para a cruz, você vai ver que você vale tudo. Que Jesus valorizou você, que Jesus te amou de tal maneira, ao ponto de entregar a sua vida por você. Por isso nós não desanimamos, por isso nós não nos entristecemos, porque nós temos uma razão: Ele me ama. Ele me ama. O amor do Senhor faz toda a diferença. Ele derramou alto preço por nós. Por isso nós podemos nos alegrar. Amém? Você pode se alegrar porque você foi eleito, escolhido por Cristo, chamado por Ele para estar fazendo parte do seu reino. Nisso exultais, disse o apóstolo Pedro. Outra coisa que ele fala para nós nos exultarmos, diz assim: bendito o Deus e Pai, versículo 3, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra fala aqui que Ele nos regenerou, Ele nos fez de novo. Essa palavra regeneração é composta de gerar e de que significa de novo. Deus nos fez de novo. Deus nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade. A palavra de Deus diz que esse termo é comparado com uma expressão que aconteceu com Nicodemos, quando Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Diz a palavra do Senhor que de noite ele foi procurar Jesus, dizendo: mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com ele? E Jesus então lhe respondeu: importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. É necessário você nascer de novo. E aquilo então, Nicodemos perguntou: mas como o homem vai nascer de novo? Vai voltar ao ventre da mãe? Vai voltar a ser criança? Vai tornar-se pequeno para poder nascer de novo? E então foi que Jesus falou assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Essa palavra tem um sentido muito importante, que o novo nascimento é um mistério. É um mistério de um novo começo, de uma nova história, de um novo momento na vida. Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa que debocha da palavra de Deus. Aliás, muitas pessoas que às vezes rejeitam fortemente o Evangelho, são aquelas que, como o apóstolo Paulo, Jesus Cristo está chamando. Mas Ele não somente chama aqueles que são difíceis, Ele chama a todos. Basta que nós ouçamos a sua voz. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você: você já ouviu a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus para começar uma nova vida? Pelo arrependimento, pelo um coração quebrantado, para dizer: Senhor Jesus, começa uma nova história na minha vida. Eu não posso viver uma história de transgressão, de pecado, de desobediência. Eu não quero viver uma história de amargura, de ódio, de angústia. Eu quero viver uma vida renovada, plena do Teu Espírito. Eu quero viver uma vida com sentido, com significado. Essa vida com sentido e significado, nós somente encontramos em Cristo, na palavra de Deus, na presença do nosso Deus. Não existe razão de viver se nós formos viver aqui, por exemplo, 50 anos, 60 anos, 70, 80, e depois? Vai acabar tudo num caixão? Vai acabar tudo com a morte? A palavra de Deus diz que existe uma vida que vai além desta vida. Há uma vida, há um começo, há uma nova história no reino de Deus, e há uma nova história quando nós conhecemos a Jesus Cristo. A pergunta é: você já começou esse novo começo com Cristo? De ver o reino de Deus, de entrar no reino de Deus? A palavra fala que isso significa regeneração. Ele nos faz de novo. Ele nos faz de novo. Tem a ver com o senhorio de Cristo. Já não mais sou eu quem vive, mas agora é Cristo que está tomando a dianteira da minha vida. Irmãos, muitas vezes nós tentamos fazer a nossa vida com as nossas escolhas. E quando nós tentamos fazer a nossa vida com as nossas escolhas, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós nos entristecemos. Mas quando nós falamos: Senhor, Tu és o meu Criador, Tu me formaste no ventre da minha mãe, Senhor, Tu deves ter alguma coisa para me dizer, para me falar. E eu gostaria de dizer: Cristo tem. O nosso Deus tem um plano, sim, e é melhor do que o teu. O nosso Deus tem um plano, e esse plano está na sua palavra. E esse plano está em seguir Jesus, em fazer de Jesus o teu Rei, o teu Salvador, o Senhor da tua vida, aquele que orienta você nas suas escolhas, nas suas decisões, aquele que livra você do mal e aquele que está presente em sua vida. O novo nascimento se relaciona com a obra da cruz. Pedro passou por momentos difíceis por não entender a obra da cruz. Pedro passou por momentos difíceis, porque o Senhor Jesus falava assim: o Filho do Homem vai para Jerusalém e ali será entregue. E ali ele morrerá e ressuscitará no terceiro dia. E o que aconteceu quando Jesus falou isso? Pedro falou assim: afasta esse pensamento de ti, Senhor. E Jesus então falou para ele assim: Pedro, arreda Satanás, porque tu és para mim
pedra de tropeço. Pedro não estava entendendo o sentido da cruz. Nós precisamos entender que nós precisamos da cruz de Cristo para sermos salvos. Às vezes a pessoa vai vivendo a sua vida, um dia atrás do outro, vê os outros, vê as pessoas tomando escolhas, mas a pessoa fica como que distante. Eu quero ver onde que vai dar isso. Eu quero ver onde isso vai chegar. E muitos às vezes não entendem que aqui neste mundo nós precisamos entregar nosso tudo nas mãos de Deus, para que nós possamos alcançar o reino de Deus lá. Aqui nós nos doamos por Deus, nós queremos amar a Deus, nós queremos renunciar à nossa vida, porque nós entendemos que a vida verdadeira não está aqui. Não é o ser rico, milionário, não é fazer todas as aventuras possíveis e imagináveis, mas eu falar assim: Senhor Jesus, eu quero morrer para mim mesmo, para que eu possa viver os planos que o Senhor tem para a minha vida. Pedro só foi entender isso quando Jesus ressuscitou, e ele havia negado o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele havia falhado. Antes ele dizia assim: Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais. Pedro estava confiando em si mesmo. Quantas vezes nós somos aquela pessoa autossuficiente? Nós somos aquela pessoa que confia tão somente naquilo que nós podemos fazer. Mas eu gostaria de dizer, há momentos que nós nos vemos totalmente impotentes. E às vezes Deus permite estes momentos para que nós reconheçamos que se não for Ele por nós, nós estamos perdidos. Deus permite que nós cheguemos ao extremo, a uma situação de extremo na nossa vida, para Ele poder falar e acessar aquela área do nosso coração, da nossa vida, aquele cantinho que está guardado, que nós queremos dizer: aqui sou eu quem manda. E você poder dizer: Jesus, toma a chave, entra em todas as áreas da minha vida, entra em cada cantinho do meu coração, faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja, que não seja mais eu fazendo as escolhas, mas que seja eu ouvindo a tua voz e seguindo os teus passos. Fazer uma pergunta: você já entregou a sua vida totalmente a Cristo, para ser guiado pelo Espírito Santo, para ser dirigido por Deus, e falar assim: Senhor, antes de eu começar o meu dia, antes de eu fazer as minhas escolhas, eu vou pegar o teu livro, Senhor, eu vou pegar a tua palavra. Antes de eu dizer o que eu vou fazer, eu quero dizer: Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade, faça a tua vontade em minha vida. Isso significa ser regenerado. Isso significa que nós deixamos o controle da nossa vida a Cristo. E nós falamos: Senhor, já não sou eu quem vive, mas eu vou obedecer ao Senhor. É o Senhor que vai viver a sua vida em mim. Já aconteceu isso na sua vida? Você já entregou todas as áreas do seu coração a Cristo para viver a vida segundo o poder da ressurreição? Foi o que aconteceu quando Jesus ressuscitou. A palavra de Deus diz que Jesus apareceu e disse assim: ide dizer aos meus discípulos e a Pedro, ide dizer a Pedro que eu vou para Galiléia e lá me vereis. E quando Pedro chegou lá, Jesus estava lá, e Jesus encontrou-se com Pedro, e Jesus fez aquelas 3 perguntas cruciais para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
E na terceira vez que Jesus falou, diz a palavra de Deus, diz que Pedro se entristeceu quando Jesus falou pela terceira vez: tu me amas. E Jesus disse: Pedro, agora você não vai ser mais conduzido por você, agora outro que vai te conduzir. E você vai viver uma nova vida. Pelo poder da ressurreição, nós podemos viver uma nova vida. Deus quer que eu e você vivamos uma nova história. Não é o calendário que muda 2018 para 2019, janeiro para fevereiro. Não. É quando você diz ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, toma a chave do meu coração, seja o Senhor da minha vida. Eu não quero viver as minhas escolhas, eu quero fazer a tua vontade. Que Deus nos ajude, que nós possamos nos alegrar, porque Jesus, Ele nos regenerou para uma viva esperança. A palavra fala aqui no versículo 23 do capítulo 1, diz assim: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, a nossa vida, a nossa história é transformada pela palavra de Deus. Por isso nós não podemos viver do jeito que nós queremos. Há um jeito de viver, há uma forma de viver. A palavra de Deus é que vai nos orientar. É o Espírito Santo que vai nos conduzir, que vai nos livrar do mal e que vai nos guiar naquilo que Deus deseja para nós. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo na minha vida? Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo para mim. Eu quero viver uma vida agora, não segundo o André, no meu caso, ou você colocar o seu nome e falar segundo você acha, mas viver a vida segundo os planos e propósitos de Deus. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida regenerada. Alegria por ser eleito, alegria por sermos regenerados, alegria por sermos, olha o que diz aqui no versículo 5, alegrias por sermos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Alegria de sermos guardados nas mãos de Deus. Alegria de estarmos protegidos. Ah, como é bom quando nós estamos protegidos. Às vezes, você quando é criança, ou quando você viveu essa fase da vida, você tinha a certeza que seu pai, que sua mãe iria proteger você. Mas eu vou dizer, Deus é aquele que mais do que ninguém é capaz de proteger e guardar eu e você. Amém? Por isso nós podemos estar alegres. Jesus orou por nossa proteção. Em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, guarda-os em teu nome que me deste. Guarda-os em teu nome que me deste. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós somos protegidos. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. O maligno não tem acesso, se não for por permissão de Deus, a fazer qualquer coisa. Por isso, quando você está passando qualquer sofrimento, qualquer momento difícil, pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer falar comigo no meio dessa situação, no meio dessa circunstância? Eu quero ouvir tua voz. Eu quero aprender contigo. Eu quero ser discípulo. O que significa a palavra discípulo? Aquele que está aprendendo. Fazer uma pergunta: você tem aprendido coisas novas com Jesus? Você tem aprendido com Jesus a andar no reino de Deus? A viver a sua vida segundo os planos e propósitos de Deus para você? Não viva a vida do jeito que você quer, mas viva a vida segundo a vontade de Deus. Ele fala: somos guardados pelo poder de Deus, somos guardados no nome de Jesus.
somos guardados em Cristo. Quando Jesus contou a parábola do bom pastor, eu sou o pastor, nos versos 27 e 28, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém, note o que a palavra fala, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas sabe qual que é o problema? É que às vezes, o homem, o ser humano, sai da mão de Jesus, quer sair da mão de Jesus, para viver aquilo que acha, aquilo que deve ser. A nossa salvação, a nossa vitória está em estarmos guardados nas mãos de Jesus, guardados na comunhão com o Senhor Jesus, fortalecidos na presença do Senhor Jesus, para vivermos os planos que Deus tem para nós. A palavra fala que Ele é poderoso para nos guardar. Nós precisamos diariamente colocar a nossa vida em comunhão com o Senhor. Não basta o tempo que você passa aqui na igreja. É maravilhoso nós estarmos aqui, mas nós vamos sair daqui, nós vamos ter que encontrar segunda-feira, com situações, com circunstâncias, com dificuldades, com problemas, e nós vamos ter que fazer escolhas e decisões, e nós vamos precisar falar assim: Senhor, o que queres de mim? O que eu devo fazer? Como eu devo proceder na minha vida? E você poder dizer: Senhor Jesus, não deixa que eu vá na minha frente. Não deixa que eu faça as coisas do meu jeito, que eu possa fazer as coisas do teu jeito, da tua maneira, segundo a tua vontade. Ser um discípulo, ser guardado pelo poder de Deus. João, o apóstolo, escreveu: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Toda vez que você se coloca nas mãos do Senhor Jesus e fala: Senhor Jesus, eu vou ficar nas tuas mãos, pode saber que você será mais que vencedor em Cristo Jesus. A sua vida terá vitória. Judas, que foi o irmão de Jesus, não Judas Iscariotes, ele escreveu, abra sua Bíblia um pouquinho, em algumas páginas para frente, Judas, versículo 24, ele diz assim, antes do Apocalipse, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Ele fala aqui: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Deus é capaz de nos guardar. Nisso exultais. Exultais em que somos escolhidos, exultais em que somos regenerados, exultais em que somos guardados pelo poder de Deus e para vivermos o reino de Deus por toda a eternidade.